Vamos dar início à nossa aula número 5. Vamos falar sobre raízes exatas e também de raízes aproximadas. Quando a gente faz o cálculo de uma raiz, na realidade a gente vai realizar uma operação matemática chamada radiciação. E a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Por que dizemos inversa, né? Porque eu vou resolver uma radiciação e tirar a prova real com uma potenciação. Daqui a pouco a gente vê isso. Antes, vamos ver as nomenclaturas. Toda vez que você se deparar com uma raiz, você vai encontrar este sinal aqui. Então, vai ter um númerozinho aqui no lugar do N, um número no lugar do A e um número no lugar do B, tá? Esse N, o nome dele é índice da raiz. E esse N, então, é um número. Mas esse número é um número natural, ou seja, N pertence aos naturais e obrigatoriamente maior ou igual a 2. Então, aqui está o símbolo de maior ou igual a 2. Isso significa, esse N pode ser 0? Não. Pode ser 1? Não. Pode ser 2,5? Também não. Pode ser uma fração? Não. Tem que ser um número natural, ou seja, só serve número positivo, e maior ou igual a 2. Este símbolo aqui é o que a gente chama de sinal da raiz. Lá dentro aparece um número, que é o radicando. Então, a gente vai calcular a raiz desse número que está aqui dentro. E o resultado é que é chamado de raiz enésima. Bom, é o que eu estou falando aqui, raiz enésima, porque o índice é N. E a gente faz a leitura de acordo com o índice, tá? Então, por exemplo, se o índice é 2, a gente vai ler raiz quadrada de quem? Do número que está aqui dentro. Então, aqui eu leio raiz quadrada de 25 é igual a quanto? Nós vamos calcular. Se o índice é 3, a leitura é raiz cúbica de 27. Se o índice é 4, é claro que aqui pode ser qualquer número, tá, gente? Só estou explicando quando o índice muda, né? Então, se o índice é 4, você vai ler raiz quarta de 16. Se o índice for 5, é raiz quinta de um número. Se o índice for 6, raiz sexta. Se o índice for 7, raiz sétima. Então, tá vendo que a leitura, a partir do 4, começa a se parecer com números ordinais. Quarta, quinta, sexta, tá no feminino, porque a palavra raiz é feminina. Então, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Se for 20, é raiz vigésima. Se for 21, raiz vigésima primeira. Se for 30, raiz trigésima, né? Então, esse ésima aqui é um radical da palavra que dá o nome ao número ordinal 20, tá? Então, o número ordinal 20 é lido vigésimo. Como aqui é raiz, é vigésima. Quando é 30, trigésimas. Se for 40, quadragésima. Então, tem sempre esse ésima aqui no final da palavra. Portanto, se é N, a gente vai ler raiz enésima de A. E se o índice for J, a gente lê raiz Jésima de M. Agora vamos ver o cálculo de uma raiz exata. A gente pode fazer o cálculo por tentativas, tá? Mas eu prefiro explicar logo o método certo para calcular uma raiz exata. Como que a gente calcula? Esse é o método mais fácil, tá? Primeiro, nós vamos transformar o radicando numa potência. Como que faz isso? Fatorando. Daqui a pouco eu faço um exemplo. Segundo, retira o radicando do sinal da raiz. Terceiro, divide o expoente pelo índice. E quarto, resolva a potenciação. Então, eu coloquei isso aqui, olha, é um resuminho de tudo que está falando aqui em cima. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada. Pego 25 e transformo, ó, segundo passo. Primeiro passo, transformo o radicando numa potência. Então, esse 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. E aí, você retira esse 5 elevado a 2, né, da raiz, ao mesmo tempo divide o expoente dele, que é 2, azul,
pelo índice, que é vermelho. Faz a divisão. 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, vai ficar 5 elevado a 1. E, por fim, você resolve 5 elevado a 1 é igual a 5. Primeiro exemplo já foi.